alunos, estudantes, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, de segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Márcia, estarei aqui acompanhando o professor Mauro nessa aula. Boa tarde, bom dia, boa noite. Olá, professora Márcia. Então, essa aula será de comédia de costumes, né, professor Vamos Mauro? falar de texto teatral, com foco em comédia de costumes. Comédia de costumes. Que bom. Então vamos lá, na tela, comédia de costumes, o objetivo da aula, para você organizar direitinho o seu estudo, né? Pega seu caderno, anota direitinho, organiza, faça anotações, não esqueça, né? O objetivo da aula está aí na tela, analisar os elementos constitutivos do gênero comédia de costumes a partir das atividades do caderno do primeiro bimestre, o caderno do aluno do primeiro bimestre. Esse é o nosso objetivo de hoje, né? Vamos estudar o gênero comédia de costumes. A habilidade que vamos mobilizar aqui será reconhecer os elementos constitutivos que caracterizam os gêneros romance, comédia de costumes, poema, artigo de opinião e anúncio publicitário. Vamos dar foco para comédia de costumes, né? Vamos falar bastante de teatro hoje, vai ser bastante interessante a aula. Então, professora, me responda, qual foi a última vez que você foi ao teatro? Eu fui no Sesc Pompeia. No Sesc Pompeia assistiu o quê? Eu fui assistir Mãe Coragem. Mãe Coragem? Mãe Coragem, Nossa. uma peça em alemão. Sério, em alemão? Em alemão. Caramba. Maravilhosamente a peça. Fantástica, eu recomendo. Recomenda? Então, fica a dica, Mãe Coragem. Eu assisti há algum tempo atrás uma peça chamada Esperando Godot, um clássico contemporâneo. Recomendo que vocês leiam, né? Ler texto teatral é sempre muito bom, sempre envolvente. Nós temos no Brasil teatrólogos maravilhosos, Nelson Rodrigues. Vamos falar hoje de Martins Pena, é um texto muito bacana, uma comédia de costumes que vocês vão gostar bastante, né? Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Na tela, estrutura de elementos de textos teatrais. Então, anota aí, bacaninha. Estudaremos a estrutura e os elementos dos textos teatrais e o gênero comédia de costumes. Falaremos de teatro com foco em comédia de costumes. Para início de conversa, né? O que é uma comédia de costumes? Uma comédia de costumes é um texto teatral, né? Caracterizado pela criação de tipos e situações que proporcionam a analisar comportamentos e costumes dentro de um determinado contexto social. Do que eu estou falando? Eu estou falando assim, uma comédia de costumes, na realidade, eles pegam tipos humanos, situações específicas para criticar comportamentos, né? O invejoso, né? O glutão, o cara que gosta muito de comer, a pessoa vaidosa, a pessoa que gosta muito de dinheiro, ou seja, aqueles pecados que assolam na sociedade ali são criticados, né? E em situações específicas. Então, na realidade, em geral, nós não temos um aprofundamento psicológico muito grande dos personagens. Então, na realidade, o cara é conhecido como o avarento, o cara que não gosta muito de abrir mão do dinheiro dele. Ele é o avarento da história. O outro é o vilão da história, o outro é um mocinho. Então, esses tipos todos visam uma crítica social um pouquinho engraçada. Um pouquinho não, vou falar bem abertamente, muito engraçada, né? Se você tiver senso de humor para acompanhar, você vai se divertir bastante com as comédias de costumes, né? Na tela, as personagens nesse tipo de texto se preocupam com dinheiro, a ascensão social e questões amorosas, né? A linguagem é geralmente simples, aproximando-se do cotidiano, com diálogos dinâmicos, cheios de ironia e humor. Então, como são textos escritos no século XIX, né, no século XX, então é necessário que você leia com um pouquinho de calma, com um pouquinho de atenção. Porém, como são textos teatrais, eles são textos muito dinâmicos, mas muito divertidos, muito bacana de você acompanhar, né? Tanto no teatro quanto na leitura do livro, do texto, né? Porque teatro é texto também. Então, para início de conversa, vamos para o chat. Eu quero que você responda para nós. Vou dar para vocês 2 minutinhos para que você possa responder no seu caderno, escrever no chat. Responda essas 2 perguntas, participe conosco. Você já foi ao teatro? Você já leu textos teatrais? Eu queria algo além disso. Você foi ao teatro ou leu texto teatral? Escreva
para a gente qual peça você assistiu no teatro, qual peça de teatro você leu, né? Compartilhe isso com a gente. Mas responda, você já foi ao teatro e viu que lá assistiu ao quê? Né? A professora assistiu a peça Mãe Coragem, eu falei a peça Esperando Godot. Recomendo uma outra para vocês chamada Vestido de Noiva, Nelson Rodrigues. Assistam, leiam, né? Espetacular, né? Mas vamos lá, 2 minutos. Então, professor Mauro, os alunos estão aqui respondendo, né, estão participando, isso é importante, né? Uma aluna aqui, né, Sim. ela escreveu assim que ela já leu O Fantasma da O Ópera. Fantasma da Ópera, sensacional, musical da Broadway, né? Texto maravilhoso. Foi a Giovana que A Giovana? leu. A Giovana. Leu, nossa, espetacular. Tá. Espetacular. Temos aqui também o William, né? Ele disse que já fez um curso teatral. Curso teatral, nossa, que experiência maravilhosa, né? Fazer teatro é uma das experiências sensacionais. Teatro são das experiências que envolvem o tipo de arte mais completo que existe. Lá envolve tudo que é tipo de estrutura. Você aprende a fazer, a dramatizar, a escrever, a dirigir, ou seja, cortar, apontar. Você faz de tudo no teatro. Muito bacana. Parabéns. Temos também uma aluna aqui que ela está falando que ela leu, ela assistiu e leu O Fantasma da Ópera e também já foi ao teatro verificar também A Megera Domada. A Megera Domada, William Shakespeare, né? Isso, Nossa, William espetacular, Shakespeare. William Shakespeare. Na realidade, esses musicais, né, William Shakespeare, são maravilhosos. Eu vou recomendar, antes de passar adiante, um musical brasileiro chamado Morte e Vida Severina, que deve ter disponibilizado aí nas plataformas de streaming, que você vai gostar bastante. É um texto espetacular. É um poema que foi musicado pelo Chico Buarque e ele está espetacular. Ele ganhou prêmios nos anos, se não me engano, 70 ou 80, não vou estar bem certo, mas assim, não envelheceu nada, espetacular. Você encontra não só no teatro, na sua plataforma de streaming, né, como você encontra também outras formas de estar desenvolvido. Bem bacana, né? Você acha que série, filme, você encontra isso aí, tá bom? Bem legal. Vamos lá, então. Características do texto teatral, vamos a aula, né, para falar de teatro um pouquinho, né, das nossas experiências, que o teatro é um tema muito envolvente, um tema que nos cativa muito. O texto teatral possui características semelhantes ao narrativo, porque apresenta fatos, enredo, lugares e personagens, né? Então, o teatro é basicamente uma narração. Tem as suas especificidades, mas tem lá fatos, enredo, lugares e personagens. Normalmente é composto por introdução, complicação, clímax e desfecho. Pode não possuir narrador
E esse é um grande diferencial em relação aos demais textos narrativos, né? Por ser encenado, então no teatro as coisas estão se passando no palco. Então, no palco, é necessário que haja indicações no texto para quem está lendo o texto para saber o que acontece. Que isto assume o papel que seria do narrador, certo? Como não existe o narrador, os atores apresentam a história por meio de diálogos. O discurso utilizado é o discurso direto, já que o texto, né, como eu falei, é encenado. Discurso direto é aquele no qual reproduzimos fielmente as palavras utilizadas em um diálogo. Deixa eu ser mais claro para vocês o que é um discurso direto, a diferença entre discurso direto e discurso indireto. No discurso direto, a fala vem diretamente da boca dos personagens, da boca de quem fala. No discurso indireto, a fala vem da boca de alguém que fala o que o personagem disse. Ficou confuso? Imagina se o jornal. Você está lá assistindo o jornal e o âncora, aquele cara que apresenta, né, o jornal assim, bonitinho, né, ele fala, vamos agora ver a entrevista do fulano de tal. No discurso direto, o fulano de tal está falando o texto dele, ele está dando a entrevista, o repórter pergunta, ele responde, o repórter pergunta, ele responde, volta para o âncora e o âncora pega e fala. Então, acabou a entrevista. Isso é discurso direto. A fala veio direto da boca do fulano que deu a entrevista. É assim que acontece no teatro. No discurso indireto, o que acontece? O âncora diria, entrevistamos o fulano e o fulano disse que não pode fazer tal coisa, porque ele está envolvido em certos problemas. Ou seja, no discurso indireto, há a interpretação pelo narrador. O narrador diz aquilo que o personagem falou, né? Ou seja, indiretamente. Certo? Ficou claro, professora? Consegui seu objetivo? Dei muita enrolada? Com não? certeza, foi totalmente objetivo, o professor Mauro. Até lembrei Sim, que eu por favor. também fiz curso de teatro e nós interpretamos a peça O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. Nossa. E eu fui a Rosa. Né? Nossa, que legal. A grande decepção de não saber que era uma única rosa. Única né? rosa. Nossa, esse texto aí é um texto bonito, né? E triste ao mesmo tempo. Nossa. Sim. Aliás, recomendo leitura. Pequeno Príncipe é um livro curtinho, fininho. Não é teatro, né? Mas com certeza dramatizaram o texto, né? Nossa, espetacular. Vamos lá, na tela, no texto teatral escrito, as indicações feitas aos atores, ao diretor, aos demais profissionais envolvidos na encenação são desenvolvidas por meio de rubricas. Guarde esse nome para você que está estudando teatro, para você que quer ler um texto teatral. Essa rubrica tem o objetivo de, vamos lá, caracterizar o cenário, o espaço e o tempo. Então, quando você está lendo um texto teatral, você vai ter algumas indicações lá que são chamadas de rubricas. Essas rubricas têm essa função: caracterizar o cenário, ou seja, explicar como é que é o cenário, onde a história acontece, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Nova York, Londres, o tempo, 1800, século XVI, né, período atual, né, numa casa, numa cabana, num castelo. Essa rubrica também busca explicitar, deixar bem claro a caracterização física e psicológica das personagens e dos seus modos de ação. Então, se o personagem ele é o vilão, se ele é o cara bonzinho, ou se em determinada situação ele tem que ficar nervoso, zangado, triste, aquela rubrica indica tudo isso. Estamos falando de texto teatral, mas poderíamos muito bem estarmos falando de novela, podemos estar falando também de cinema, podemos estar falando de série. Todos aqueles atores que você adora assistir, eles receberam um texto desse, cheio de rubricas, com aquelas atitudes que eles têm que tomar ao longo da cena. Então, se ele está triste, está indicado ali no texto. Não foi o diretor que mandou, não foi ideia do ator, já está indicado ali pelo escritor, né? Então, é por aí. Certo? Vamos lá. Na tela, qual é o objetivo da rubrica também? Reconfigurar a inserção do discurso direto e dos tipos de narrador. Isso quando há, né? Então, é a fala do narrador, né? É algum ponto específico para explicar, né? Também
explicitar, deixar bem claro as marcas de variação linguística. Dialetos, registros, jargões. Então, se você tem algum personagem que tem uma fala com algum sotaque, se ele é de algum país, se é um estrangeiro, né? Se ele tem uma fala mais chula, se ele tem uma fala mais agressiva, se ele tem uma fala mais carinhosa, tudo isso está indicado nas rubricas. Tá? Eu tenho certeza absoluta que o texto teatral, O Pequeno Príncipe, que a professora ensinou, estava repleto de rubricas, né, indicações do que fazer ao longo da peça. Eu também lembro do Juiz de Paz da Roça, Juiz de né? Paz E da ele Roça. também encaixa nessa aula também, né, professor Mauro, né? Sim, Juiz de Paz da Roça. Como é que é a história? O Martins Do Pena. Martins Pena, verdade, né? É a comédia de costumes, isso mesmo, perfeitamente. Todas aquelas críticas. Na tela, por exemplo, agora nós temos a primeira página, né, de um texto teatral. Então, toda vez que você para ler um texto teatral, não é como se estivesse lendo um texto qualquer, de narração, eu estou dizendo, né? Você para ler um texto com começo, meio e fim, uma história, um romance, um conto, né? Você embarca na história. Num texto teatral, você tem que prestar atenção nesses pontos específicos que estão na tela para você. Quais são os elementos que constituem uma peça teatral? Já falamos da rubrica, né? Um texto teatral também, ele é dividido em atos, né? Um romance, uma novela, é dividido em capítulos, né? Um texto teatral é dividido em atos, né? Um texto clássico, geralmente dividido em 3 atos, né? Que é a apresentação dos personagens, o conflito apresentado, né? Logo de início. No segundo ato, o desenvolvimento desse conflito e no terceiro ato, o desfecho. Porém, isso varia ao longo da história, isso varia ao longo da criação teatral. Cada escritor é livre, né? Mas o texto clássico você tem lá, a famosa introdução, desenvolvimento e conclusão, né? No teatro, né? A apresentação, né? O conflito e o desfecho. Nós temos no texto teatral também, na tela, por favor, o cenário, né, onde acontece. É interessante você notar, porque não haverá nenhuma marcação disso ao longo do texto, você tem que saber onde está acontecendo a história. A rubrica indica isso, né, se o cenário é externo, se o cenário é interno. Por exemplo, voltando aqui para a minha tela, tem um texto do William Shakespeare chamado Macbeth, que ele é um texto maravilhoso, maravilhoso. Você não pode passar a vida sem ter lido esse texto. Nesse texto do Macbeth, começa no ambiente externo. Você tem lá o Macbeth, que é o protagonista da ação, e ele encontra algumas bruxas, eu não vou lembrar agora quantas bruxas são, e as bruxas falam para ele, você vai ser rei. E ele não era príncipe nem nada. Então ele resolve o quê? Já que eu vou ser rei, eu vou matar o rei. Aí eu viro rei. Leiam, não vou falar mais não, sem spoiler aqui nessa aula, por favor, mas assim, é um texto espetacular. Voltando na tela, então, o cenário externo, né, no caso do Macbeth. No caso do Martins Pena, os cenários são mais internos, né, no caso do Noviço, que nós falaremos daqui a pouco, né, os cenários são mais internos. Tá? O tempo, né, a estrutura, como o tempo se desenvolve, se o tempo é psicológico, mesmo no texto teatral acontece muitas digressões, né? O texto pode acontecer em flashback, pode acontecer de o texto ir e voltar várias vezes. O grande exemplo é o texto Vestido de Noiva, né, que eu indiquei agora há pouco para vocês. O tempo. Diálogos. O texto teatral é basicamente diálogos, né? Se o texto tem apenas um personagem, ele é chamado de monólogo, porque tem apenas um. Nada impede de dentro de um texto teatral existirem vários monólogos, né? Isso é outra coisa que temos que conversar. O enredo, não, antes, né, na segunda sequência, né, os personagens, que são as pessoas que atuam, né, dentro da história, os personagens. O enredo, que é a história em si. Basicamente é aquele começo, meio e fim que eu falei agora há pouco, né? A história, o conflito, que é o problema a ser resolvido dentro da história, né? Provavelmente, com certeza, né? Pelos personagens, e o desfecho, que é a solução do conflito, né? Seguindo adiante, o trecho que leremos a seguir foi extraído da obra O Noviço, escrito no século XIX por Martins Pena, né?
Trata-se de um texto teatral, uma comédia de costumes, né? Temos 3 perguntinhas para você no chat. Então, leremos um texto chamado O Noviço. Então, pergunta primeira. Você sabe o que é um noviço? Né? Coloca aí número 1 no chat e responda. 2. O que você espera encontrar em um texto com esse título, com o título O Noviço? E pergunta 3. Considerando que se trata de uma comédia de costumes, né? Explicamos agora há pouco no comecinho da aula, né, do que se trata, que tema pode ser abordado num texto com esse título, O Noviço? Daremos para vocês 3 minutinhos para vocês responderem e interagirem. Não esqueça de anotar as suas respostas no caderno, deixa tudo organizadinho aí, né? A data de hoje, né? O nome da aula, né? Comédia de costumes, para você ficar organizadinho e mostrar para o seu professor quando as aulas retornarem. Tá certo? 3 minutinhos, até daqui a pouquinho. Então, professor Mauro, os alunos estão aqui interagindo no chat, é isso para vocês comunicar com a gente sempre, as dúvidas, né? Que a gente pode até voltar até a explicação, né? Então, um aluno aqui, a Bruna, né, a estudante, ela respondeu que é um homem que quer virar padre. Noviço, né? Seria um homem que quer virar padre. Sim, na realidade está certo. Um noviço é um estudante de padre, é um padre jovem, né? É um estudante de teologia que quer se formar para padre. Tá certo, tá certo. Outro aluno aqui, né, o estudante, o Vinícius, ele falou assim que é uma pessoa nova, jovem, né, que trata-se sobre o cotidiano da vida de uma família. Ele falou isso. Acho, né, que ele já está tentando entrar na história, né? Isso, bem né? Interessante. Vamos chegar nesse ponto. Vamos chegar nesse ponto. Muito obrigado. O nome dele é?
ele é o Vinícius. Muito obrigado, Vinícius. Vamos chegar nesse ponto. Aí o Gustavo também aqui, professor Mauro, ele fala assim que são freiras que fazem coisas engraçadas, né? Que ele está assimilando a palavra Comédia, comédia. comédia. Bem, na realidade, o enredo, a história em si, vamos chegar mais um pouquinho para frente, né, para não adiantar as coisas, né? Vamos tentar corrigir as questões. Pergunta 1, você sabe o que é um noviço? Noviço é um padre jovem, estudante de teologia, que estuda para ser padre, tá certo? Também, eu acho que um seminarista, ele estuda para ser padre, torna-se um noviço. Eu não sei a separação disso, tal. Perdão se estiver falando besteira por aqui, mas um noviço é um padre jovem, tá? O que você espera encontrar em um texto com esse título? Bom, acho que falaram a respeito, né? Vamos falar de religião, né? Vai ter religiosidade no meio, haverá padres, haverá igreja católica, né? Provavelmente haverá algo desse tipo. Pergunta 3, considerando que se trata de uma comédia de costumes, que tema pode ser abordado nesse texto, né? Eu acho que é o que aquela resposta do menino, né, que envolvia a questão de pessoas, Das freiras que fazem coisas engraçadas. eu acho que ele né? lembrou da questão do mudança de hábito, né, que a noviça, né, no cinema, deve ter pensado bastante nisso. Uma boa relação, né? Uma boa relação. Na realidade, olha, até o final da aula eu contarei a história do noviço para vocês, mas antes vamos ler a cena 1. Né? Essa cena 1 está no caderno do aluno, vocês podem acompanhar por lá ou por aqui. Né? Eu lerei para vocês. O noviço de Martins Pena, cena 1. A fala do Ambrósio. O Ambrósio falando sozinho. Ele fala, só, de calça preta e chambre. No mundo, a fortuna é para quem sabe adquiri-la. Pintam na cega. Que simplicidade. Cego é aquele que não tem inteligência para vê-la e a alcançar. Todo homem pode ser rico, se atinar com o verdadeiro caminho da fortuna. Vontade forte, perseverança e pertinácia são poderosos auxiliares. Qual o homem que, resolvido a empregar todos os meios, não consegue enriquecer-se? Em mim se vê o exemplo. Há 8 anos era eu pobre e miserável, e hoje sou rico, e mais ainda serei. O como não importa, no bom resultado está o mérito. Mas um dia pode tudo mudar. Que temo eu? Se em algum tempo tiver de responder pelos meus atos, o ouro justificar-me-á, e serei limpo de culpa. As leis criminais fizeram-se para os pobres. Então é isso. Gostou da minha interpretação, professora? Nossa, Excelente, entreguei aqui o meu... excelente. Nossa, me senti aqui o próprio ator interpretando o noviço. Eu já me envolvi já no teatro. Já aqui. Nossa, muito obrigado. Gente, Ambrósio, na peça O Noviço, ele é o vilão. Tá? Na realidade, temos aí um problema na história. Ambrósio, ele é casado com Florência. Florência, o nome dela, professora, é isso mesmo? Florência. Correto, Florência. Me corrija se eu estiver errado. Ambrósio e Florência são casados. Florência tem filhos do outro casamento. Tá? E ela tem um sobrinho que ele é tutelado por ela. Esse sobrinho chama-se Carlos. Esse Carlos é o noviço do título. Né? O que acontece? O Ambrósio, o que fala o monólogo, né, o texto que eu li agora há pouco, ele é o grande vilão, deu para perceber pela leitura, né? Então ele começa a se impor logo de cara, né, como é prático, como é próprio de uma comédia de costumes, né? Ele deixa bem claro a que veio, né? Então não fica muito tempo para análises psicológicas, né? Então, notadamente, o Ambrósio é o vilão da história, tá? O Carlos seria o mocinho. E a Florência seria a madrasta, né, que tem que ser salva de alguma forma, né, pelas ações do Carlos. Mas vamos lá. No chat, respondam a pergunta, né? Vamos dar 2 minutinhos para vocês pensarem direitinho e respondam. Na cena 1, há indícios que antecipam o caráter de Ambrósio, né? Isso que eu falei para vocês, que ele é o vilão. Quanto à ganância pelo dinheiro.
Em qual frase é evidenciado seu caráter, considerando os valores éticos e morais da sociedade? Então a pergunta é: em qual frase é evidenciado, fica bem claro esse caráter dele, considerando os valores éticos e morais da sociedade? 2 minutos não, vamos deixar apenas 1 minutinho, tá bom? Vamos lá, 1 minuto, respondam A, B, C, D ou E. E aí, então, professor Mauro? Conseguiram acertar, professora Márcia? Então, a maioria que está falando que é a alternativa D. D de dado? D de dado. Então, vamos voltar na tela. A. Cego é aquele que não tem inteligência para vê-la e alcançar, né? Isso aí, no mau caratismo, não vejo nessa fala. Todo homem pode ser rico se atinar com o verdadeiro caminho da fortuna. Também não há mau caratismo aí, não evidencia, né, valores errados, né? Há 8 anos era eu pobre e miserável, e hoje sou rico e mais ainda serei. Bom, a pessoa ter ambições não é errado. O como não importa, no bom resultado está o mérito. Algo a se pensar, né? Não importa como, não importam os métodos, o que importa é o resultado, mesmo fazendo mal, mesmo maltratando as pessoas, pode ser essa. Mas um dia pude tudo mudar. Ó, que temo eu? A resposta, letra D. Os alunos acertaram. Parabéns a quem participou do chat. Muito bacana, muito legal ver que vocês estão participados e envolvidos, né? Nesta cena, que é um monólogo, destaca-se a ideia de impunidade, quando o cidadão não corresponde aos valores sociais e éticos esperados, né? Frases que demonstram essa ideia de impunidade do monólogo que eu acabei de ler para vocês. Ele fala: qual o homem que, resolvido a empregar todos os meios, não consegue enriquecer-se, né? Ou seja, todos os meios possíveis para enriquecer-se, né? Não importa o que faça. Ou como não importa, né? No bom resultado está o mérito, foi o que eu falei para você, não importa a forma, o que importa é o resultado final. Se em algum tempo tiver de responder pelos meus atos, o ouro justificar-me-á e serei limpo de culpa. O que ele está falando aí é que se o ouro representa o quê? A riqueza. Se ele, por algum motivo, for acusado de algo, tiver que se justificar, tiver que responder pelos atos, ele tem ouro. E o ouro será a sua justificativa, né? Deixará ele limpo de culpa. As leis criminais fizeram-se para os pobres. Não precisa nem explicar isso, né? Alguém dizer que as leis criminais foram feitas para os pobres é dizer que para os ricos o que existe é a impunidade. O texto foi escrito no século XIX, né? Mas as questões que ele traz continuam atuais. Então respondam no chat. 2 minutinhos, gente. Quais questões continuam atuais? Eu vou deixar na tela a pergunta e vocês respondam. Das questões levantadas pelo Ambrósio, qual delas permanecem atuais? 2 minutinhos.
Então, professor Mauro, aqui a turma está interagindo bem. Nossa, que legal, Eles viu? Que estão felicidade. estão mostrando que estão gostando da aula, viu? Aqui, ó, o Pedro, ele fala, né, aqui na resposta que a desigualdade, ela vem à tona, né? Obrigado, Pedro. Na realidade, o fortalecimento dessa desigualdade, né, que é muito bacana a sua participação. A gente percebe que essa questão não é uma questão de 2020, né, do século 21. É uma questão que já é cara à nossa sociedade, né, à humanidade ao longo de toda a nossa história, né? Tá, o Leonardo, ele fala que é a ganância. Ganância, perfeito, né? Aliás, eu falei agora há pouco do Macbeth, né? Era outra história de ganância, né? Então, ou seja, personagens gananciosos, personagens que querem mais, né? Que querem passar por cima das pessoas, né? O ouro justifica, né? O ouro pode, né? Me deixará limpo. Perfeito. Tá, temos mais respostas aqui, professor Mauro. Sim. A Umê, ela fala que é a forma de passar por cima de qualquer um para atingir os seus objetivos. Sim, perfeito. Hoje, na nossa sociedade, né, pessoas querem extrapolar, passar por cima de todo mundo, não importando. Aquela velha máxima, né, dos fins justificam os meios, né? Isso é muito ruim. Tem duas questões aqui que valem a pena serem lidas, né? Sim, Que é a claro. Fernanda, ela fala que a corrupção, ela sobre o dinheiro, né, que vale mais do que a dignidade, né? A pessoa deixa de lado sua dignidade para atingir seu objetivo através da ganância. Olha que participação interessante, né? A Claro. pessoa abre mão da própria dignidade, né? Da humanidade, do próprio caráter, né? A Isso. pessoa passa a se enxergar na riqueza dela. Olha quantos assuntos pertinentes num texto escrito em 1800 e alguma coisa, a data não me recorda, mas foi no século XIX que eu estou, né, romantismo, no período do romantismo, né? Gente, dando sequência à história, é o seguinte, temos aqui na história o Ambrósio, eu falei que ia contar a história, né? Vamos tentar organizar aqui. Ambrósio, ele era um cara que é viúvo. E ele se casa com Florência, que tem 2 filhos, e ela cuida do Carlos, que ele é o tutelado dela. O Carlos, ele é o noviço da história, ele estuda para padre, só que ele não quer ser padre, ele quer de qualquer maneira fugir dessa obrigação. Ambrósio quer que todo mundo vá para o seio da igreja, ele quer que os filhos da Florência, né, também vão para o sacerdócio. Para quê? Para que ele fique com o dinheiro de Florência. Então, Florência partindo, ele enviuvando, ela obedecendo a ele, né? O dinheiro ficará todo com Ambrósio. O que acontece é que, ao longo da história, o noviço ele faz altas atrapalhadas, várias delas, para tentar, ele sabe do caráter negativo do Ambrósio. E ele descobre que Ambrósio, na realidade, ele não é viúvo. Ambrósio, ele é casado e deixou a mulher dele em outro estado. Descobrindo isso, quando essa outra esposa chega, acontece as diversas aventuras, confusões, né, os diversos problemas, né, que trazem a graça. Uma das cenas mais engraçadas é uma cena em que o noviço, o Carlos, ele troca de roupa com a esposa de verdade do Ambrósio, da primeira esposa, e para tentar, de alguma forma, fugir do sacerdócio, já que ele não quer ser padre, e também forçar, de alguma forma, com que o Ambrósio tenha os seus planos fracassados, né? São cenas muito divertidas, eu não vou contar como essa história termina, vou deixar para você correr atrás disso, comece a ler o texto, um texto teatral dá para ler de uma vez só, você concentra para ler, nessa quarentena você lê em 1 horinha, senta lá de concentração, você consegue terminar a leitura, é um texto muito bom. E lembrando, professor Mauro, que nesse século, a pessoa tendo um noviço em sua família era símbolo de status social. E o Carlos não queria de maneira alguma ser padre, né? Ele queria fugir de todas as formas, né? É engraçadíssimo ver as atrapalhadas dele para poder escapar do padre mestre.
né? Na tela, sobre o autor, né? Martins Pena foi um teatrólogo, né? O autor dessa história, né? Ele foi um teatrólogo do romantismo brasileiro que satirizou a sociedade da época, seus costumes e suas relações sociais, através do gênero comédia de costumes. Ou seja, Martins Pena, como a professora falou agora há pouco, né? A peça é o Juiz de Paz Juiz de Paz na da Roça. Roça. Isso, Juiz de Paz da Roça, né? Foi pioneiro nesse tipo de texto no Brasil, né? Na qual ele foi representante. Na tela ainda, o gênero comédia de costumes, né? Aborda de maneira cômica e sarcástica o comportamento humano e seus tipos característicos, demonstrando com frequência as atitudes inadequadas quanto às normas de conduta da sociedade, amores ilícitos e atitudes amorais. Atitudes amorais são aquelas atitudes que ignoram a moralidade, né? Como o fato dele se importar mais com o ouro do que com o próprio caráter. Né? Para terminar a aula, né, vamos analisar mais uma cena, coisa bem rápida. Leremos a seguir o trecho inicial da cena 2 da obra O Noviço, do Martins Pena. Observe os elementos em negrito, né, do próximo slide. E como se chama e para que serve. Vamos lá? Cena 2. Entra Florência, vestida de preto, como quem vai à festa. Florência, entrando. Ainda despido, senhor Ambrósio. Ambrósio. É cedo, vendo o relógio. São 9 horas e o ofício de ramos principia às 10h30. Florência. É preciso ir mais cedo para tomarmos lugar. Né? Gente, esses trechos em negrito, como é mesmo que eu falei que se chama, professora? São as marcas. As rubricas. Isso. As rubricas, as marcas de rubrica. Também chamadas de marcas, né? Também chamadas de marcas, né? Aliás, o texto teatral, quando ele é transposto para o cinema, né? A gente chama de roteiro, né? Então é necessário a gente adaptar, né, a linguagem para os diversos caminhos. As marcas, aqui chamamos de rubricas, né? Na tela entra Florência vestida de preto, como quem vai à festa, entrando, vendo o relógio. Tudo isso, você vendo a peça teatral, né? Você não veria esse texto, você veria apenas: ainda despido, senhor Ambrósio, são 9 horas, e o ofício de ramos principia às 10h30. É preciso ir mais cedo para tomarmos lugar, né? É o texto que aparece para nós, né? Essas marcas, tanto quanto a fala, a marcação de quem fala, a Florência, Ambrósio, né? Os textos, na realidade, quem está assistindo a peça, quem está vendo o filme, a série, a novela, não tem noção disso. Aliás, tem noção a partir da fala. A fala que nós chamamos no começo da aula de discurso direto, né? Fechando isso, os trechos em destaque são as rubricas. Observe que o texto está estruturado como um diálogo. Diferente da cena 1, né, que eu li para vocês, era o Ambrósio falando sozinho. Falando sozinho seria um monólogo, né? Existem peças teatrais que são inteiras apenas monólogos. Finalizando a aula, vamos retomar. Na aula de hoje, conversamos sobre algumas características dos textos teatrais, em específico da comédia de costumes. Trabalhamos dentro da comédia de costumes o texto O Noviço, né, do Martins Pena. Isso, professor. Se aprofunde com seu professor, por favor. Não esqueça de ler o texto, fazer mais perguntas, né? Fazer marcações. Não esqueça de aprofundar seu conhecimento. No caderno do aluno do primeiro bimestre, página 87 a 91, você encontra atividades complementares para ampliar o seu conhecimento. Responda lá, né? Nas páginas 87 a 91 do caderno do aluno. Né? Então, vamos aprender mais sobre esse assunto. Gostaram da aula? Eu queria que vocês todos lessem essa peça teatral, lessem mais teatro, fossem ao teatro, que é uma experiência maravilhosa. Professora, então, estamos chegando ao final da nossa aula. Isso, a interação deles foi fantástica. Agradeço a todos os estudantes, tá? Como diz o professor, dê continuidade aos estudos, né? Então, ficamos aqui mais com uma aula. Muito agradecida pela atenção de todos aí, de vocês. Então, não se esqueça, se você por algum acaso tiver amor por essa arte, elabore assim que possível, claro, né? Assim que saírem da quarentena, né? Um grupo de teatro, use os palcos, várias escolas, né? Tem espaço para isso, o palco lá no pátio, né? Use a sala de aula para poder retomar cenas, fazer cenas, atuar é uma arte muito bacana. Use o texto do Martins Pena.
Pena, né? Para você poder começar esse trabalho de escrever teatro, atuar, produzir, dirigir, né? Existem vários caminhos dentro deste percurso que é o das artes cênicas, né? Então, vamos encerrando por aqui. Algo a acrescentar, professora? Não, eu agradeço muito por você deixar eu trabalhar com você com esse assunto tão enriquecido. Verdade, né? Né? Teatro, Teatro né? é uma coisa que, se formos falar aqui, vamos ficar a noite inteira. Nossa, procurem textos do William Shakespeare, procurem textos do Nelson Rodrigues, procurem textos do Martins Pena, procurem assim, ler teatro, né? Então aqui vou encerrar. Um abraço a todos vocês, um abraço especial para o pessoal da diretoria Guarulhos Sul, né, que está aí mandando um abraço para mim, e eu sei que vocês estão aí torcendo por mim. Um grande abraço a todos, tchau, tchau, pessoal do segundo ano, um abraço. Abraço a todos.